A paz do Senhor. Hoje nós vamos viajar por dentro da história de um jovem presbítero que já cuida de igreja. Aliás, não é incomum, pastor Paulo Ricardo, um Sim. presbítero na Assembleia de Deus, um evangelista, estar à frente de uma igreja, né? Sim, a paz do A Senhor. paz do Senhor, prazer em receber o senhor aqui. Amém. Há quanto tempo o senhor já é Pastor, presbítero que cuida de igreja? meu pastor, eu já estou na estrada já há alguns tempos, né? Como Não, assim, pastor? O senhor é bem novinho, né? Quanto tempo faz isso, pastor? Há quanto tempo, quanto? eu tive a honra de servir ao Senhor, de aceitá-lo em 96, Eu não tinha nem né? nascido, realmente há muito tempo já. Em 96, quando eu aceitei a Jesus, né? E minha mãe, eu era criança, né? Nós morávamos outrora em Tarauacá. Eu Quer dizer, o senhor é de lá? sou de Tarauacá. Olha. Tarauacá. E nós viemos de lá, né? Hum. E a minha mãe outrora não era crente, ela tinha acabado de sair de um relacionamento, casamento, de algum tempo. Uhum. E nós viemos pra cá, pra O senhor era capital. menininho, então? O senhor Eu era tem quantos criança. anos? Há quantos anos faz isso? E vamos se dizer, há já uns 28 anos. É mesmo? 29 anos. Então o senhor por aí. também não é esse vinhozinho também, não. Pastor. Não, O senhor está enganando o eleitorado, pastor. já vi algumas só- histórias já. Já viveu bem, né, um Já, bocado, né? graças a Deus, o Senhor já me deu assim algumas experiências já. A sua mãezinha veio com o senhor? Ou o senhor veio sozinho depois que aconteceu isso? Muita gente em casa? Na verdade, quando a gente, você está falando quando a gente veio, né, de Tarauacá, Tarauacá. a gente veio somente eu e a minha mãe e minha irmã. Uhum. Eu era criança ainda de berço e nós viemos com ela. E eu sou filho adotivo, né? Sou filho pastor. adotivo. Eu tinha, o pastor Cleber, eu tinha todo vamos se dizer assim, um projeto para dar errado na minha vida. Quando eu nasci com a minha mãe biológica, ela ia se jogar, assim que eu soube, né? Ia me jogar na boca de um lixo. E quando Deus colocou, hoje, que é minha mãe adotiva, colocou na minha história o amor de me resgatar e cuidar de mim, né? Com o maior amor e carinho. E igualmente também a minha irmã, que é adotiva também. Mas né? não da mesma mãe. Não da biológica. mesma mãe, não. E quem é essa mulher maravilhosa que criou 2 filhos adotivos? Dona Conceição. E sozinha? Ela. Sozinha. Então, para mim, ela, vamos se dizer assim, a pessoa que eu posso dizer que foi Deus que me deu, a Conceição. Conceição, que Deus te abençoe, mulher. Que coisa linda, minha. E nós viemos de lá em 96, né? E possivelmente ali eu tinha uns 6 anos de idade, 7 anos. E aos 8 anos, quando eu estava em casa, eu recebi um dia, antigamente a pessoa chamava de tia, né? Tia da igreja, das crianças, chamava de tia. E ela fez um convite na minha casa de levar a igreja para um cultinho das crianças. Da Assembleia de Deus em Rio Branco? Da Assembleia de Deus em Rio Branco. Hoje é conhecido como ali a filial do Ruilino, né, que é a minha igreja mãe, onde eu aceitei a Jesus. Um bairro chamado Ruilino, por conta inclusive de um conjunto habitacional com esse nome, foi criado lá. Sim. E a gente fui a esse convite, aceitei a Jesus com 8 anos. Talvez algumas pessoas falem, criança não tem entendimento. Tem. A partir dos 8 anos, a criança já sabe o que é certo e errado, né? Aceitei a Jesus. Outrora, minha mãe ainda não tinha se convertido, né? E aos 12 anos... Mas foi ela quem levava você ou ela permitia você sem... Ela apenas permitia que eu fosse, né? E você ia sozinho ou com a irmãzinha a tiracolo? Eu ia sozinho, sozinho. E aos 12 anos, quando eu me batizei, né? Nas águas, tudo. E ela veio aceitar Jesus através da minha pregação. Na noite que eu preguei, no culto de adolescente já. A sua primeira vez que o senhor pregou? A primeira vez que eu preguei. A primeira pessoa que veio aceitar Jesus aos prantos foi minha mãe, né? Nós viemos de você sabe que quase todos nós tradições católicas, né? E então é aquela tradição de família que, né? Que é passar de geração em geração. Vai mais só o corpo. Isso. Não é exatamente... E ela
quando eu cheguei em casa, eu digo, Então, aceitei. de não praticante, né? Não praticante, sim. É. Quando eu cheguei em casa, eu disse para ela, eu aceitei a Jesus como Salvador, ela ainda ficou rindo ainda, né? Não acreditava, eu disse para ela, então vamos lá hoje na igreja que a senhora vai ver o seu filho pregando, né? E ela foi nessa noite e Deus fez Você um ainda lembra milagre. qual foi a palavra? A referência bíblica, não? João 3,16. Porque Que Deus amou Deus o mundo amou de tal maneira, Uhum. né? E deu E seu a filho véia, unigênito. aí derreteu a Conceição. Ela foi a primeira aí. Derreteu a Conceição. Então, a partir daí, meu pastor, Deus só tem feito milagre na minha vida. Foi aonde a minha família se converteu ao Senhor, Uhum. né? Depois me batizei, fui batizado aos 13 anos no Espírito Santo e comecei a obra na casa do Senhor, né? Muito jovem ainda, né? Adolescente, na verdade, mas sempre buscando estar na presença de Deus, né? Obedecendo a nossa liderança. Quando eu aceitei a Jesus, né? O antigo templo ali, hoje a pessoa chamava Vasco da Gama, que chamava, e ali de frente a Oca. Essa época, a Assembleia de Deus alugou aquele prédio. Sim. Acho que logo depois de uma boate que funcionava lá, era uma discoteca. Funcionava lá. Sim. Depois da Assembleia de Deus, acho que outra voltou para lá. Sim. Mas é um clube festivo, é um clube social do time de futebol aqui do Acre. Uhum. E foi quando nosso pastor presidente, né, já tinha assumido antes, na verdade, o pastor Luiz, e a gente começou a ficar firmemente, né? E desde aquela época para cá, graças a Deus, Deus só tem me abençoado. Quantas igrejas você já pastoreou? A primeira experiência na Assembleia de Deus foi ano passado, né, numa filial nossa, que inclusive o senhor teve lá, a sua esposa também, filial no Jardim Primavera. Isso. Nós tivemos, o senhor esteve lá. Tive trabalhando em outros campos, né? Na Assembleia de Deus, trabalhei em Vila Acre, trabalhei na Assembleia de Deus do Calafate e tive a honra de dirigir por lá também. E de lá para cá nós só temos sido abençoados por Deus. Eu sempre pergunto a quem vem aqui qual foi o milagre que marcou a sua vida, e de certa forma você já respondeu, que você é adotado, que sua mãe biológica queria se desfazer de você de qualquer modo, né? Sim. Conta para mim um pouquinho mais aí, pastor. Como é que foi isso? Como é que foi isso? Você conhece hoje a sua mãe biológica? Ela apareceu? Isso. Eu já tive a experiência de revê-la, né? De conhecê-la. Quanto tempo depois, pastor? Com quantos anos de idade? Acho que está com uns 4 anos atrás já que eu tive a honra de conhecê-la. Eu vou aqui fazer um exercício de adivinhação, né? O senhor está convertido há 28 anos. 28. Lá em Tarauacá, o senhor saiu de lá por volta de 8. Sim. Então o senhor deve estar beirando aí os 40, 41 anos de idade, é isso? 37 anos. 37 vou fazer esse anos, ano. né? Isso, 37 anos. Daqui a um dia eu chego, se Deus permitir, chegar na casa dos 40. Vai chegar. E chegar uma honra, né? Eu já tive a honra de conhecê-la, a minha mãe biológica, né? 30 anos depois. 30 anos depois. E Como é que ela apareceu? na verdade, pastor, ela demonstrou, depois de um certo tempo, o interesse de querer me conhecê-la, né? Ela morava na mesma cidade, você a conhecia? Independente de saber que ela era sua mãe? Ela mora na mesma cidade que de capital, né? Ah, mora aqui em Rio Branco? Já mora aqui em Rio Branco. Ela morava lá e veio pra cá. Quando ela doou você? Na verdade, quando a minha mãe me resgatou, ela fez essa doação, né? Okay. Para ela, disse que não tinha condições de nos criar. Para Conceição. Para Conceição. Depois eu fiquei sabendo que dessa doação toda eu tenho 7 irmãos, né? E eu fui o único que ela fez essa doação por motivo financeiro, questão. Não tinha condições de criar. Bancar mais um. Isso. Né? E eu tive a honra de conhecê-lo, né? Um dia ela entrou em contato com a minha mãe adotiva e disse que queria me conhecê-lo, né? Deixa eu ver o menino. Você sempre tá bonitinho. E a minha mãe adotiva disse, olha, você fica à vontade se você quiser conhecê-lo ou não. Isso aí é uma questão sua, né? E a gente marcou esse encontro e tivemos, graças a Deus, esse encontro. Hoje eu não guardo mágoa jamais. Como é que a Conceição chegou para ti para dizer que você era filho adotivo? Pastor, na verdade, eu sempre, não é que eu desconfiava em termos de aspecto físico, parecer com uma pessoa, né? Então, na casa todo mundo se parece, todo mundo se parece, né? Mas em questão, assim, muitas vezes, conversa entre família, né? E sempre tem alguém da família que solta aquilo, né? Deixa aquilo. E a gente,
por ouvir, né? Aí, um dia a gente descobriu assim, por intermédio de outras pessoas, né? Automaticamente. De menino, Brincadeira de essas menino. coisinhas. Ah, tu não é E filho da Conceição, não. sim. E pra mim, automaticamente foi um choque, né? A questão do Balançou você? aquele balanço, né? Uhum. Mas como eu já tinha uma certa idade, já estava com a cabeça mais, né, preparada, então a gente recebeu essa notícia e soube mantê-lo, né? Conversei com ela, agradeci Você acha muito que a pelo ela. fato de você ter se interessado rapidamente pela igreja, pelo evangelho, por Deus, aquilo já foi uma forma de... Porque você já era crente Sim, já quando você era recebeu crente essa já, informação quando eu recebi a confirmada. informação. Eu creio Isso que te preparou para essa notícia. o evangelho de Cristo, né, na nossa vida fez com que Uhum. eu aceitasse essas informações assim e continuasse firme, né? Porque tem muitas pessoas que quando é adotado, quando descobre, né, Aí, fica revoltado. que é. Não, eu quando eu descobri, aí que me deu mais alegria de saber que alguém me amou, né? Que alguém cuidou de mim, Você teve se apaixonou mais me pela apaixonei Conceição ainda, mais, com certeza, as noites perdidas de sono, sem, sem né, falar para ninguém. sem falar para ninguém, você cuidar de uma pessoa que não é seu filho, não é do seu nascimento. Então aquilo para mim fez gerar mais amor ainda. Muitos me perguntavam, e aí, você vai perdoar a sua mãe biológica? Sim, perdoei. De maneira nenhuma, Como é guardo que mágoa foi esse dela. encontro? Foi aqui em Rio Branco, é? Ela morava no município do Bujari, aqui, perto da capital. E nós tivemos esse encontro, marcamos, né, tudo. A minha mãe adotiva foi também, né? E a gente conversou. Eu vou levar ele, mas você não encoste muito, né? Sempre tem aquele ciúme, né? É claro, tem que ter, né? E tivemos essa. Porque a mãe de verdade é quem cuida mesmo. Quem cuida, né? sim. O pai de verdade é o que cuida, gente. É o que cuida. Quem cuida é que é. Aí nós tivemos esse encontro, conversamos, né? Ela falou o motivo de ter feito isso, né? E tudo foi acertado. Hoje a gente tem, vamos dizer assim, um contato, a gente conversa, liga, e graças a Deus o Senhor tenha abençoado nossas vidas. E você foi conhecer os outros irmãos seus? São 7 outros? São 7 irmãos, 7 comigo. Alguns já conheci, outros ainda não tive a experiência de conhecê-los. Porque... Mas até você conhecer a sua mãe verdadeira, biológica, você não sabia que tinha outros irmãos? Não sabia. Porque a outra hora, quando ela me adotou, nós só tínhamos a minha irmã adotiva, né? A minha mãe também tinha resgatado ela. E na verdade ela é sobrinha da minha mãe, porque ela é filha de um tio meu. Aí a minha mãe criou, né, como se fosse sua filha. Eu era muito novo na época, não tinha entendimento ainda de família. Então quando ela nasceu, ela perguntou se a minha mãe queria criá-la e minha mãe criou ela. E hoje nós temos um vínculo muito grande. Assim, a minha mãe fala, se vocês fossem irmãos de sangue, ninguém ia duvidar, né? Parece que o vínculo é muito maior quando é mais de sangue do que... Né? E graças a Deus, a família é uma benção. E você tem relacionamento tranquilo também com... Elas se encontram ainda, a Conceição e a sua mãe biológica? Esses tempos agora ela não está morando aqui na capital. Ela mas convivem tranquilamente? Convive, quando ela tem tempo elas conversam, né, perguntam como está. Qual é o espaço que isso tem no teu testemunho relacionado com o ministério? Você é um evangelista, você é um pastor, você prega a palavra de Deus, né? Isso imagino que componha, de certa maneira, o testemunho pessoal é sempre algo que ressalta, não é? Sim. Eu posso dizer assim, pastor, que tudo que Deus fez na minha vida, para mim hoje é motivo de agradecimento, agradecimento mesmo. Porque o senhor sabe que a geração que nós estamos vivendo, os jovens em si continuar no caminho do Senhor é muito difícil, né? Até tecnologia, tudo que tem aí oferecido para a juventude, muitas vezes faz com que muitos dos jovens vá para outro caminho. E graças a Deus eu sempre mantive a minha fé firme no Senhor, né? Não chegou a ter um testemunho assim, desgarrei, já ia me acabando, não, graças a Deus. A gente passa por altos e baixos, como qualquer outra pessoa, né? E graças a Deus eu sempre fiz por onde manter a minha fé intacta para, né?
bom testemunho, que isso aí conta muito. E graças a Deus eu só louvo a Deus por tudo que Deus tem feito na minha Nas vida. congregações onde você passa, ministrando a palavra de Deus, na que você já dirigiu e nesta que dirige agora, as pessoas conhecem o seu testemunho, pastor? Sim, sim, eu tenho uma rede de, vamos dizer assim, de pessoas também no meio evangélico muito grande, né, que conhecem a nossa história. Tenho amigos aí, igual a mim O também, senhor que acredita nisso assim, que, poxa, se fosse para Deus chamar um que não fosse humorista para pregar para os humoristas, Deus chamaria, diferentemente de chamar um humorista para ser pastor, um menino que foi criado por outra pessoa que não a mãe, e por isso ele vai pregar para essas pessoas. Acontece isso, de o senhor perceber que assim, essas pessoas, mães que entregaram filhos, mães que adotaram filhos, filhos adotados, se achegam ao senhor com mais facilidade, e isso lhe facilita ser instrumento de Deus para a vida deles? Eu tive a experiência quando eu morava em Vila Acre, dirigi lá uma congregação e por contar essa experiência de vida, né, que aconteceu comigo, chegou outras pessoas, né, dizem, pastor, também eu sou filho adotivo, né, e lhe compreendo. lhe compreendo. Deus está falando comigo através da Isso. sua vida. Aí, através da palavra, né, da pregação e o que a gente já passou e a experiência que conta, aquilo serve de espelho para os demais, né? Certamente. Ele disse, pastor, eu também sou filho adotivo e... Às vezes é chocante a experiência que a gente tem. Eu usei aqui o meu exemplo, Sim, embora eu não me defina como isso que eu falei, assim, mas é o meio em que se vive, né? sim. Às vezes é chocante alguém olhar assim, puxa vida, a gente vive esse camarada todo palhaço, agora está aqui falando a palavra de Deus. Né? E às vezes não quer saber, né, como é que a gente faz lá, quando está lá Não com eles. quer né? saber, é verdade. E como isso é importante, né, para eles. Poxa vida, para mim também tem essa salvação. Né? Sim, com certeza. Até porque o exemplo que nós podemos tirar, que eu sempre tiro da Bíblia, é a história de Davi. Davi era pastor de ovelhas e se tornou homem de guerra, certa, claro, né, para poder salvar o seu povo, Israel. Né? Mas ninguém chega a soldado sem antes passar ter um treinamento, pelo processo, né? Sim. Assim, a Operação Boina, ninguém engaja, não. Não, a gente tem que passar por um processo, né? Eu tive que aceitar Jesus, eu tive que sentar para aprender, e até hoje eu estou sentando para aprender ainda, né? Então você aprende muitas coisas, né, pastor? Porque além de ser pastor que cuida de pessoas de uma congregação, você também agora você sempre foi um bom vendedor? Eu no caso, quando a minha mãe adotiva me adotou, o meu pai adotivo, ele tinha comércio lá em Taraca. E desde criança ele já ensinava o termo do comércio. A lábia, né? O bom argumento do vendedor. Então, como se diz, de infância, né? Que a gente vai vendo os exemplos dentro de casa. Meu pai tinha comércio, trabalhava no comércio, eu já participava com ele. E você é um empreendedor também, né? Nessa área. Porque eu soube que você agora é o homem da luz. Né? Este ano... que você agora é um presbítero comerciante de energia solar. Isso, energia solar. Né? Este ano eu tive a experiência, há 10 anos atrás, eu trabalhava com venda de piscinas, né, aqui em Rio Branco. E este ano, agora que se passou, eu saí do trabalho de 10 anos e digo, eu vou tentar outro ramo. Ajuda, né? Outra ajuda. Manter a família. E, graças a Deus, o Senhor abriu uma porta. E hoje eu estou trabalhando numa empresa de sistema solar aqui no Acre. E é um ramo que tem crescido. Né? Sabe? Não tem como fugir da energia limpa, sustentável. É impossível mudar certas coisas que estão aí. Estamos trabalhando esse ano com esse projeto, né, de sistema solar. E graças a Deus só tem abençoado. Pastor, e os seus filhos? Quantos filhos você tem? Eu tenho 2 filhas. Já tem consciência para entender a história do pai? Eu tenho uma de 10 anos. De 10 anos. Tempos aí, umas aventuras, né, que todo jovem tem. Também. Né? E tenho uma de 2 anos. 2 anos agora, no casamento. E é uma benção, minhas filhas. Graças a Deus, 2 mulheres. Né, 2 crianças abençoadas. Uma é do seu relacionamento com a sua esposa mesmo, atual, né? Isso. E graças a Deus, Deus só tem me abençoado.
Minhas filhas, bênção, graças a Deus, tanto a maior como a menor. Todos os domingos estão lá na igreja, aprenderam. A pequenininha, no dia de domingo, ela já fala: papai, EBD, EBD. Ela fala, né? Pastor, Vamos para e EBD. qual foi assim, a sua, o que registrou mesmo na sua mente, além de todas essas experiências, eu que imagino que um menino que foi adotado, depois conhece, tem 7 outros irmãos e tá com a mãe quer conhecê-lo de verdade e tal. Isso por si só já é um livro de vida, né? Já é um livro, Já é um livro. sim. Mas assim, no exercício do seu ministério, já teve também situações assim que lhe marcaram profundamente, além dessas? Tive, sim. Dá para lembrar de Tive. alguma? Eu tive até ano passado mesmo. Ano Uhum. passado eu estava dirigindo a filial, né? E a experiência que eu vivi, é evidente que o outro pastor que passou por aqui falou da Uhum. experiência da evidência da É, salvação, cada né? um Que é o tem, maior, claro, sim. claro. Ano passado a Há minha as conceituações, mas na verdade, às vezes o testemunho, testemunho, com sim, caso real, caso concreto, né? um caso concreto. Também. A minha filha ficou internada, a menorzinha ficou internada mais ou menos uns 12 dias, 15 dias no Uhum. hospital. Uma enfermidade que ela pegou, né? Uma bactéria que deu na garganta dela. E eu estava dirigindo nessa época. E acho que foi uma das dificuldades que eu mais passei, pastor. Porque além de estar à frente da filial, Uhum. você vê uma filha que está internada, o médico chegar a um ponto de dizer que seria caso de cirurgia e urgente, né? Por ser grave. E ao mesmo tempo você está dirigindo e você dizer para a igreja, você está lá pregando, orando, dizer que o Senhor cura, né? E você tem um filho internado. Então ali foi assim, vamos se dizer, uma Vamos para a prática, experiência. né? Vamos para a Sai da prática. teoria, vem agora Vamos, entrega aqui a tua, isso, na minha entrega, mão, entrega, né? entrega. Vamos ver se tu realmente está com a Faz fé. aí aquilo que tu prega, para ver se faz mesmo. Foi uma experiência, pastor, que eu passei, né? É. E muitas vezes eu chegava para mim e dizia assim: ó, pastor, por que o senhor não vai para o hospital? Fique lá. E dia de culto, o senhor tá aí aqui, né? Só deixa lá a sua filha, né? Uhum. Mas foi uma coisa que eu coloquei no meu coração, pastor Clêmen, que assim como Deus resgatou a minha vida, né? Colocou uma pessoa para cuidar de mim, eu coloquei as minhas filhas nas mãos do Senhor quando elas nasceram. Uhum. E eu disse: Senhor, é tua, não é minha. Minhas 2 filhas é tua. E eu sei que o Senhor está cuidando. Então, independente do que aconteça, eu vou estar firme na tua obra. Uhum. Vou estar aqui todos os cultos, dirigindo, pregando, porque eu sei que é o Senhor que cuida. Uhum. E uma noite, quando eu estava em casa, o Espírito Santo falando comigo no meu coração, disse: vai orar, né? E naquele momento ali em diante, eu disse: Senhor, a minha filha é tua, seja feita a tua vontade. Mas a tua obra, jamais eu direi não. Nunca mais na minha vida, né? Essas equações difíceis, assim, só Deus Só Deus que resolve. Só Deus que resolve. Só Então, Deus que resolve. foi uma experiência. É evidente que nós fomos contar toda a experiência que já tivemos, nós passar o programa todo contando. O ideal é que a gente ficasse aqui o tempo todo testemunhando mesmo, né? Para edificar outras muitos, vidas, né? Porque tem muitas pessoas que São têm muitos, testemunhos, sim, né? com certeza. Uma certa vez eu estava ministrando em uma congregação e Deus naquele momento ele falou no meu coração e mostrou em visão. O Senhor me mostrava uma casa e um jovem colocando uma corda no seu pescoço, tirando sua vida. E quando eu estava ali ministrando, o Senhor pediu que eu transmitisse à igreja que estaria pronto a acontecer. E quando eu estava ministrando, ali eu parei e eu falei: digo, o Senhor me mostrou agora uma pessoa, não sei se é daqui da filial, se é da igreja, mas um jovem querendo tirar a sua vida, né? E naquele momento a mãe desse jovem se levantou e no meio do culto, né, e disse: irmãos, o meu filho está passando por uma depressão muito grande, né? E ela correu em casa, saiu no meio do culto, ela correu em casa e realmente, pastor, quando ela chegou lá, o filho dela ia tentar tirar a vida, né? E aquela experiência que eu vivi, sobrenatural que Deus fez, ali para mim ficou marcado, né? E depois ela convidou a gente para a gente ir lá orar por ele. E esse jovem hoje aceitou Jesus, serve a Deus, e o Senhor livrou, né?
de algo que teria acontecido. A sua mãezinha se batizou, a Conceição, que é a sua mãe que criou você. Se batizou nessa Ela água. teve uma experiência com Deus exatamente quando você estava pregando na congregação, Sim, João 3,16, né? sim, Que Deus amou o mundo. de tal Se maneira. Deus amou o mundo de tal maneira que deu o filho dele para morrer na cruz, para salvar esse mundo, imagina o que é que ele não é capaz de fazer por quem já não está no mundo, já que está tá no nos mundo. atos dele, né? É bom Foi- pensar nisso também. Foi uma experiência e um bom pensamento agora que o senhor falou. É. É, Isso aqui é foi uma para quem crê, foi sabe um- que é o Espírito Santo de É o Deus Espírito faz Santo. isso, É o que Espírito revela Santo. coisas para nós. É, Né? eu jamais imaginaria, pastor, quando a gente estava ali pregando assim, eu jamais imaginaria que a minha mãe chegaria a se converter, né? Uhum. Porque ela automaticamente ela ouvia falar sobre a igreja. Nós morávamos de frente à congregação na época, ali na principal do Rui Lindo, e naquela época tinha muito à tarde o circo de oração, as irmãs cantando, e lá de casa a gente ouvia, né? E aquilo já me chamava a atenção. Eu digo, um dia eu vou participar de um culto ali. E uma coisa que me chamou a atenção foi num dia que as irmãs estavam lá e elas estavam cantando o hino da harpa cristã número 15, que fala sobre conversão, né? E daquele momento em diante eu pude ouvir a voz de Deus e pedir a Deus que o Senhor salvasse a minha família, resgatasse a minha mãe, né? E daquele dia em diante, depois do culto que houve, graças a Deus, Deus fez a obra. Uhum. Deus fez Hoje o maravilha. senhor é pastor da Assembleia de Deus em Rio Branco, no bairro Mocinha Magalhães, em Rio Branco. Hoje, esse ano, na verdade, eu estou auxiliando. Uhum. Eu sou Auxiliar. vice-dirigente lá. Uhum. O nosso pastor lá é o pastor Francileudo, né? Uhum. E nós estamos lá auxiliando, vice-pastor, ajudando, também cuidando de E jovens. a neném que estava doente? Tá em casa curada, graças lindo. a Deus. Sem Firme, cirurgia, sem sem cirurgia, sem nada. O médico em si, quando refez o exame dela, porque na mesma noite que eu estive em oração, no dia seguinte o Senhor confirmou através de uma missionária. A missionária ligou para mim e disse: o Senhor falou comigo que vai curar sua filha. E isso aconteceu. pastor. Descanse o seu coração. Descanse que ele seu já, coração. Já falou. Não vai precisar passar por o centro cirúrgico. E aí a gente vê o quão grande é o amor de Deus por nós, né, pastor? De quanto Cuidado, em quanto tempo você vê sua mãe em Conceição? Ela, na verdade, nós moramos tudo pertinho um do outro ali no bairro mesmo, Uhum. na mesma rua, né? Algo distante só. E quando eu passo de 2, 3 dias sem ligar para ela, ela vai lá Já em fica casa. nervosa. Já. Ela sabe fazer bodó, charuto. Maravilhosamente. Então diga para ela que tem um pastor na Assembleia de Deus, está doido para visitar você lá. Tá bom? Vou pedir para ela E fazer. eu quero mandar um abraço, um beijo para Conceição, desejar que o Senhor derrame sobre ela todas as mais ricas bênçãos do céu, né? Mas não só nela. Como é que é o nome, finalmente, que eu fiquei guardando o tempo inteiro para perguntar, porque deve ter alguém aqui que está pensando, ele não vai dizer o nome da mãe verdadeira do menino, não? É Gelsi, né? Gelsi. É o nome da minha mãe Ei, biológica. Gelsi, que o Senhor te abençoe e te guarde, faça resplandecer o rosto dele sobre ti. Amém. E graças a Deus, meu pastor, estamos firmes ali. A minha igreja onde eu congrego hoje, né, a filial, Uhum. é uma igreja do meu crescimento espiritual, né? Mas também aí só tem crescimento espiritual, né, pastor? Porque os homens de Tarauacá realmente. Cresci o pessoal muito, disse, o que cresce lá em Tarauacá são os abacaxis. Do abacaxi. Aí um dia desse eu tava conversando com o meu pastor e ele disse: rapaz, por que a tua mãe botou teu nome de Paulo, né? Eu digo, vai, porque Paulo significa pequeno, né? O significado de Paulo. Aí ele disse, tá explicado o significado. Tem Então, um monte de gente que assiste a gente em Tarauacá e de Tarauacá, que é o pessoal que vai dominar o mundo de Tarauacá. Nunca vi um negócio desse. Judeu, cearense, acriano, de Tarauacá, tem no mundo todo espalhado. Até onde nas estações você espaciais. chega aqui na capital, você pergunta, você é de onde? Tarauacá. Tarauacá, né? Mas, né? E é uma benção, é uma terra que eu admiro muito. Povo lindo, terra maravilhoso, nascimento. né? Hospitaleiro mesmo. Sim, isso é uma benção. Tarauacá, terra de povo hospitaleiro, mulher bonita e homem baixinho.
E nos abacaxi terremotos, grande. agora diz que vem terremoto, tem muito terremoto lá Rapaz, também. Ainda bem que o acontecendo povo uns não terremotos sente. por lá. Querido, Deus abençoe sua Amém, vida, sua meu família, pastor. tá? Abrace sua família, sua mulher, seus bebezinhos, Amém. as suas mães. Amém. Imagina se você ter uma já é bom, Já é bom agora ter ter duas. 3, né? Porque ainda tem a outra, né? Ainda tem a Que é a outra. esposa, né? Que é a esposa. Como é que é o nome dela? A Camila. A Camila. Então, para as suas mães, todas, Sua Camila. tá? O mesmo desejo. Que Deus abençoe a todos, tá? Eu que agradeço, pastor, pela oportunidade, né, do senhor estar nos dando para estarmos contando a E vamos história. negociar uma placa solar aqui para DTG, rapaz, para economizar esse negócio de energia. O negócio tá puxado, meu. Vamos fazer aí. Vamos ó. fazer. Quem sabe essa Propaganda, entrevista né? aqui não dá um desconto. Meu Deus. Quem sabe? Apareceu, mas Amém. Eu que agradeço, meu pastor. que a graça de nosso Senhor Jesus Cristo, o amor de Deus, nosso Pai, a comunhão e as consolações do Espírito Santo sejam com o povo de Deus, agora e para todo sempre. E eu e ele, Paulo Ricardo, como nós cremos, nós dizemos, Amém. diga você também, ok? Até o próximo Pode Crente. A paz do Senhor.